ainda, sabe, Cariúcha? Não. Estão bloqueados 100 mil reais teus? Pela justiça, Caramba. porque ele entrou com execução de dívida, falando que eu deveria esse dinheiro pra ele porque eu quebrei uma cláusula do contrato. Como é que você tenta reverter a ação e acusa ex-marido de oportunismo? Não Pode só falar. de oportunista, mas assim, né? Uma pessoa completamente sem noção. Parece que ficou sem condições financeiras e falou assim, eu vou lá roubar dinheiro dela mais uma vez. Mas o que aconteceu? Explica melhor. Porque, assim, a gente morava junto, inclusive eu trabalhava aqui nessa Sim, época eu e a lembro. gente separou, ele saiu de casa, falou assim, eu não te amo mais, e saiu de casa durante a pandemia, correto? Tá. E foi embora, nunca mais ouvi falar. Só que eu pedi a dissolução de não estável, porque eu sabia que ele já tinha uma série de problemas, um nome isso? sujo. Explica o que é Porque dissolução. quando você tá namorando, ou vive com a pessoa, ou tem um relacionamento mais sério, isso configura um casamento hoje em dia, automaticamente. Então, pra me resguardar, inclusive, né, dos problemas dele com a justiça e, né, financeiros, eu falei assim, eu preciso de assinar uma dissolução de união estável. E aí, ele virou com o advogado e falou assim, ok, eu te dou a dissolução de união estável, mas você tem que assinar um contrato pra mim. E numa das cláusulas do contrato era que eu não poderia falar dele. Eu falei assim, óbvio, não vou falar dele nunca mais, pra quê? O que eu preciso é paz e essa dissolução de união estável para as dívidas dele não comunicarem comigo. Assinei. Ou seja, a dissolução de união estável. Então, a partir de agora não tem união estável, temos o que mais é nada. dívida tua ou bem teu é teu e o que é meu é meu. Exatamente. Você pediu isso e ele concordou. Só que ele quis que assinasse junto um contrato. Que você uma não das falasse cláusulas, dele. Tá. E não falei. Só que depois de quase 2 anos que eu já havia me separado, eu fui no podcast da Gabi Prado, ex-namorados, de relacionamentos conturbados, de abuso psicológico, abuso financeiro, né? E aí a gente foi e falou de um ex meu. Inclusive, eu tinha falado que um ex meu tinha gastado $3 mil no meu cartão. E ele serviu a carapuça pra ele. Exatamente. Eu, hora nenhuma, falei no nome dele, porque agora eu acho que vocês podem até mostrar, porque eu não posso falar no nome dele, mas falar do processo Agora eu posso. quero saber quem é. Não, mas não pode falar, senão ela Não, vai... eu não vou falar, Não, eu não vou falar posso nada. falar. Agora tá. as pessoas Entendi, podem falar. entendi. Entendeu? E acontece que depois de... Gente, o problema todo, além disso, é porque foi depois de 5 anos do término, entendeu? Depois de 3 anos do podcast, e que ele resolveu vir querer pegar dinheiro meu mais uma vez. E serviu a Graças carapuça a Deus. nele? Desculpa. Ele quer o seu pix, ele quer seu dinheiro. A justiça prendeu mais de 100 mil reais meus. Meu não foi pra ele Deus! ainda, sabe, Cariúcha? Não. Estão bloqueados 100 Estão mil reais bloqueados teus? pela justiça, porque Caramba. ele entrou com execução de dívida, falando que eu deveria esse dinheiro pra ele porque eu quebrei uma cláusula do contrato. Mas por que- Só que o problema maior é o seguinte, ele entrou com esse processo em segredo de justiça, pra vocês verem a má fé. Ele não queria precisando que de esse dinheiro. processo virasse público. Ele quer Só que o meu advogado, ele pediu pra cair o segredo de justiça e com isso a gente tá aqui falando, porque do processo eu posso falar, mas teoricamente eu não posso falar do bonito que